Oi, pessoal, boa tarde. Espero que vocês estejam bem, tenham tido uma ótima semana. Hoje a gente retorna aqui a nossa disciplina de conforto ambiental 2. E deixa eu só colocar o nosso slide aqui para a gente dar início à nossa aula. Vamos direto ao ponto, ou diretos ao ponto, maravilhoso. Vamos direto ao ponto hoje. A gente tem bastante coisa aí para tratar, não era isso que eu ia compartilhar. Um momento. Aqui, era isso daqui. Tá lá. Aqui. Conforto ambiental 2, tá? Enfim, hoje a gente vai falar sobre edificações e componentes construtivos. Eu vou tentar ser um pouquinho rápido, porque hoje eu vou tentar passar o projeto Florescer para vocês. Não vou passar trabalho, vou deixar para passar nas próximas aulas. Ontem eu tentei passar muita coisa e não deu certo o tempo, então vou intercalando aí para que vocês não fiquem cansados também, tá? Que vocês consigam aproveitar bastante a aula. Hoje em si a gente vai começar falando sobre o que é ato ou posto de iluminação, tá? Os dois têm o intuito de trazer iluminação natural para o interior da minha edificação, tá? Esse é o principal intuito, é trazer luz para os meus recintos adjacentes. Então, por exemplo, o primeiro exemplo eu tenho aqui, um edifício de escritórios. Essa é uma planta do segundo pavimento. Então, eu tenho os meus escritórios todos distribuídos aqui, que são essas partes achoradas, e aí eu não consigo trazer iluminação natural para o meu interior. Então, eu faço o quê? Eu crio um poço de iluminação. É basicamente isso, tá? Eu crio um poço de iluminação para que eu consiga trazer iluminação para os meus recintos adjacentes, que são esses aqui. Este e todos, o que são aí os meus praticamente vizinhos do meu poço de iluminação. Outra técnica que eles utilizaram também nesse projeto é a questão, das clarabóias, ou seja, eu queria trazer mais iluminação para o meu primeiro pavimento, e aí eles simplesmente pensaram em colocar clarabóias no piso do segundo pavimento com esse intuito. Então, através do piso aí, eu consigo levar mais iluminação para o meu pavimento de baixo, tá? Nem foi pensado nessa estratégia em si, e abrir um corredor, tá? Em forma de átrio aqui, um átrio em si, para que eu consiga também levar mais iluminação para o meu interior do recinto, tá? O interior da edificação em si. O átrio em si, vocês já devem ter visto o posto de iluminação como solução para edifícios de grande porte, para hospital, para shopping center, galeria, enfim, loja de departamento. Às vezes a gente encontra aí como uma estratégia de levar a iluminação para o meio da edificação, para o interior da edificação. Um em si que eu queria comentar com vocês era o interior do átrio da sede do governo regional de Marselha, na França. Esse em si, como uma iluminação zenital, ou seja, consigo trazer a iluminação da minha cobertura de cima e tudo mais, eu posso ter em si fechado, aberto, fechado em parte do dia, que abre também nas horas que eu preciso, e daí por diante, tá? Eu consigo ter essa essa intercalação, acho que seria essa palavra, tá? Entre as diversas horas, de acordo com a altura do meu sol, a posição dele durante o ano e tudo mais. Essas cordas que vocês estão vendo aqui são hastes, tá? Essas tirinhas aqui que vocês conseguem ver, que seguram esses tecidos, tá? Que conseguem controlar a minha iluminação durante o dia. Ou seja, se ele está numa posição mais alta, mais baixa, eu consigo movimentar esses tecidos para que ele controle a iluminação, para que ela não cause um ofuscamento dentro da minha edificação. Uma coisa que eu queria comentar com vocês em si, é que vocês dêem uma olhadinha depois sobre o projeto do Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. É uma estrutura em si que a gente tem aqui no Brasil e que foi pensado por um arquiteto de fora, mas que ele também trabalha a questão de iluminação natural dentro da edificação de acordo com os condicionantes do clima, ou seja, de acordo com a posição do sol, da altura solar, então tudo é automático, né? Tem lá os meus braços que vão se movimentando durante todo o dia para que a minha iluminação em si seja aproveitada lá dentro de uma forma indireta, né? Sem causar nenhum ofuscamento, sem causar nenhum problema, sem causar um ambiente desconfortável, digamos assim. Então, eu ia falar para vocês darem uma olhadinha também sobre depois, porque é um projeto super interessante e que eu sou apaixonado demais, assim, né? Em relação à questão de levar a iluminação para dentro dos recintos, né, dentro das edificações em si, a gente pode pensar em si numa proporção. A gente já trabalha aí com uma tabela que é da prefeitura, que é o mínimo do mínimo, né, ou seja, 1/6 da área do piso, 1/8 e daí por diante.
Agora, em si, eu trago uma proporção para vocês também interessante, é que ela dá garante um pouquinho mais de iluminação dentro da edificação do que o exigido até então na prefeitura. Com a iluminação natural, então, né, a gente tem uma proporção aí que deveria ser utilizada, que seria de duas vezes e meia a altura do meu piso, tá, até minha verga. Esse valor aqui. Então, teria uma distância do meu piso até minha verga. Vamos supor aí que seja de 1,5, tá? Eu poderia, então, ter ele multiplicado por 2,5, que é a minha fórmula, meu valor padrão, que nunca muda, ou seja, eu sempre vou pegar esse valor de distância do piso até a minha verga e vou multiplicá-lo por 2,5. E aí eu poderia ter, então, essa profundidade até 3,75, garantindo aí uma iluminação mínima necessária para o meu ambiente, tá? É basicamente isso. Nesse exemplo aqui, ele utiliza praticamente todo o pé direito, toda essa parede em si, como envidraçado em si para trazer iluminação natural para dentro da edificação. Vamos supor que ele tenha trabalhado com um pé direito de 3 metros, então 3 vezes 2,5, ele poderia ter uma profundidade até de 7,5 metros, mas eu acredito que nessa escala aqui o pé direito seja um pouquinho maior. Mas é basicamente isso. Acho que ficou simples de entender nessa questão da altura. Então, eu pego essa distância do meu piso até a minha verga, tá? Verga contra verga, para quem não sabe, mas que todos saibam já, é um elemento aí que ajuda na sustentação das nossas aberturas, né, da parede, nas aberturas de portas, janelas, quadris e tudo mais, para que não haja nenhuma rachadura, nenhum rompimento. Ela serve como uma sustentação. Então, tem a minha verga, a minha contraverga. Eu pego o meu valor de distância do meu piso até a minha verga, multiplico por 2,5, 2,5 vezes, vamos supor, 1,70 que eu tenho aqui, vamos fazer de 1,70, né? Vezes 1,70, e aí eu vou poder ter uma profundidade de até 4,75, trabalhando aí a iluminação natural dentro da minha edificação. Outra coisa que eu ia comentar com vocês é o condicionamento térmico passivo por meio de taludes. A gente já tinha falado sobre taludes antes. Essa técnica em si, ela serve como aquecimento ou esfriamento, e tudo varia de acordo com o tipo de solo que eu tenho. Ou seja, se é um solo mais úmido, provavelmente ele vai ser um solo mais fresco. Se é um solo mais seco, provavelmente ele vai ser um solo com uma temperatura mais alta. Então, isso deve ser pensado de acordo com o tipo de solo que a gente vai trabalhar, tá bom? E ele me dá aqui algumas estratégias no diagrama de como que eu poderia trabalhar essas formas de iluminação e de ventilação, né? Ou seja, se é um talude, uma edificação subterrânea, como que eu poderia trabalhar de uma forma zenital? Se é uma edificação entre taludes, ou seja, ela corta esses dois taludes. Se é um átrio, se é uma edificação em costa de colina, e se ela quer trazer em si só iluminação e ventilação zenital, ou se ela quer trazer por meio de um átrio, né? Ou se ela quer trazer aí por uma edificação em costa de colina, por meio de ventilação e iluminação lateral por um lado, ou seja, por aqui, ou por dois lados, e daí por diante. Então, a gente tem um diagrama que mostra, de acordo com cada tipo que eu quero trabalhar, cada tipo de solo em si, também a inclinação, eu posso trabalhar com inclinação de 30, de 90 graus, de 45 graus, como que vai ser aí esse meu fechamento do meu talude, tá? Deem uma olhadinha nesse gráfico depois nas estratégias, vou até deixar ele aqui para vocês darem um pause na aula e darem uma analisada de acordo com o que ele elabora de estratégia, de acordo com as somatórias de se é uma edificação subterrânea, como que eu posso trabalhar de uma forma zenital, as aberturas, se é uma edificação entre taludes, por exemplo, como eu posso trabalhar aqui com átrios, ou de uma forma aqui de aberturas laterais por dois lados ou por um lado, e daí por diante. Tá? Dê uma olhadinha depois nisso para que vocês se aprofundem nessas técnicas que vocês podem aplicar aí na realidade de vocês. Essa em si também eu queria destacar uma outra coisa dos taludes, quando ele faz o fechamento dela na cobertura também. Ou seja, eu trago tudo isso como se eu escavasse esse talude em si e fizesse a minha edificação dentro dele. Como eu tenho vegetação ali, vocês conseguem ver que eu vou ter um solo, querendo ou não, mais úmido. Ou seja, eu vou propor aí uma técnica de esfriamento para dentro da minha edificação, porque eu vou liberar, querendo ou não, uma umidade maior no ar, né? Então eu consigo refrescar aí o meu ambiente. Uma outra técnica
seria essa daqui, residências rurais cooperativas, onde eu tenho a minha edificação entre taludes, tá? E deixa eu mostrar o exemplo para você. Ó, este exemplo aqui é este daqui, edificação entre taludes. E aí eu posso fazer esse fechamento aqui em 45 graus, às vezes em 30 graus, às vezes em 90 graus é quando eu fecho tudo, tá? É isso daqui. Aí eu teria que trabalhar um outro tipo de iluminação e de ventilação. Enfim, neste caso aqui, provavelmente ele consegue trabalhar uma questão de ventilação cruzada, porque a minha ventilação deve vir de um desses lados e atravessar a edificação por meio do outro. Lembrando que, porque eu proponho uma ventilação cruzada, eu tenho que ter ambientes, espaços mais abertos no interior. Não adianta nada eu só fazer uma abertura e vir aqui e fazer uma parede fechada, onde a ventilação não consegue cruzar. A gente chama ventilação cruzada porque ela tem que passar de um lado para o outro. E aqui também a livraria, onde eles trabalham essa questão aí da construção por meio de taludes, com o intuito, aqui em si, ele começa a utilizar também prateleiras. Você lembra que eu falei para vocês que a gente consegue deixar as aberturas zenitais e trazer essas prateleiras para o controle de iluminação também, ou seja, o meu sol é mais alto, mais baixo, então eu consigo simplesmente utilizar uma fresta aqui da minha iluminação para que ela reflita no meu piso e incida também no outro pavimento, no pavimento superior, porque como a gente sabe, as paredes em si têm um nível de refletância, o meu piso, então tudo varia aí de acordo com o que eu estou trabalhando, se é uma parede, se é um piso, se é um teto, qual cor que é. Então, a gente tem um nível de refletância aí que pode ser pensado com o intuito de trazer ventilação e a renovação do ar o tempo inteiro na minha edificação. No próximo slide em si, eu queria falar com vocês sobre o cinturão d'água, tá? Que é uma técnica praticamente similar com a do espelho d'água, porém numa proporção muito maior. Vocês já devem ter escutado falar sobre cinturão verde. É praticamente quando a gente fecha algo com cercado e rodeado por árvores, por vegetação. É o que as pessoas costumam utilizar na questão das linhas férreas, né? Uma por conta da acústica, porque eu consigo bloquear o meu barulho do tempo, do exterior em si, por todo o meu entorno. E aí a gente vem trabalhar o cinturão d'água numa proporção de trazer uma técnica de esfriamento, ou seja, de diminuir a minha temperatura do ar no meu entorno. Vocês conseguem imaginar que neste projeto em si aqui, todas essas ondinhas aqui, essas linhas irregulares em si, é o que representa a minha água. Então eu consigo que a minha brisa, por exemplo, se ela vem daqui a minha ventilação, eu consigo aumentar a minha umidade relativa do ar, a minha umidade do ar em si. Então, quanto eu vou ter de gotículas de água no ar em si, tá? Vamos supor que este seja um clima extremamente seco, um clima quente. Então, eu consigo fazer com que eu tenha mais gotículas de água em grama de ar e que esse ambiente em si seja mais fresco. Então, a minha ventilação ela vem nesse sentido, tá? Por exemplo, ela vem nesse sentido aqui, bate na minha água, tá? Eu aumento a umidade relativa do meu ar, causo um impacto aqui numa técnica de esfriamento e o meu ar quente em si, ele sobe pela minha abertura no centro da edificação. E aí eu faço a minha renovação do ar constantemente, tá? Uma que vocês conseguem ver também é pela questão da forma, ou seja, a forma também influencia na questão de temperatura, na questão de alta pressão, de baixa pressão. Preciso colocar esse ar para fora, então ele também serve como um funil aqui, aproveitando o sentido da minha ventilação, ou seja, o meu ar aqui é refrescado por meio do meu aumento da minha umidade do ar, e aqui a minha temperatura, o meu ar mais quente, ele sobe, é renovado constantemente nessa troca aqui, tá? Similar aí ao espelho d'água que eu já tinha comentado com vocês, que também é utilizado numa escala bem menor, para quando a gente quer aumentar a nossa umidade do ar e aí diminuir a temperatura, tá? Uma técnica de esfriamento. A questão dos pátios internos, com o intuito de trazer ventilação e iluminação também para o interior dos edifícios, dos complexos e tudo mais. Os pátios internos em si, pessoal, quando a gente tem ambientes que são bem ventilados, né, ou seja, que recebe uma constante ventilação, por exemplo, esse aqui que recebe brisa também, está de frente para a água, para o mar em si. Quando a gente tem, por exemplo, um exemplo desses, quando bem ventilados, ele deve ser baixo, tá? Largo e permeável, para que entre mais ventilação, para que entre mais insolação, para que eu tenha uma constante ali.
troca de calor com o meu ambiente externo. Já, porém, quando o pátio interno ele é pouco ventilado, quando ele é mais fechado, digamos assim, ele deve ser fechado e ter uma altura aí suficiente para barrar o vento, tá? Porque se ele não tem muita ventilação, se não está vindo muito, o que vai adiantar eu simplesmente fazer um ambiente ali que tenha totalmente permeabilidade, sendo que ele vai me trazer um ar quente, um ar que não é fresco, um ar que não é o que eu quero. É melhor eu manter o ar que eu preciso ali da minha edificação e deixar ele simplesmente com mais incidência do sol, ou seja, mais largo, mais amplo, mas na questão de permeabilidade do sol, para que eu consiga transformar isso numa alta e baixa pressão, ou seja, expulso o meu ar quente e mantenho o meu ar frio ali por meio da vegetação, por meio de algo que eu posso propor ali numa zona bioclimática, tá bom? Um outro exemplo que a gente pode utilizar quando a gente vai pensar, por exemplo, em conjuntos habitacionais, em casas e tudo mais, é criar os corredores de arborização entre as edificações. Então, por exemplo, eu crio aqui, entre as minhas edificações, jardins, tá? Jardins mesmo que eu crio, com vegetação de porte médio, pequeno, grande, tudo mais, que garante que a minha ventilação em si, ela incida aqui e transite criando uma zona de alta pressão, ou seja, de um ar mais fresco, que vai incidir aqui no interior das minhas edificações por meio desses espaços abertos, esses pátios internos, tá? Que são criados com esse intuito de levar mais iluminação e mais ventilação para esse interior. Esse aqui é um exemplo, então, e aí você tem o meu ambiente, os meus corredores em si, onde eu tenho as minhas árvores, as minhas vegetações em si, eu tenho uma expulsão nos meus pátios, por meio da minha zona de alta pressão e de baixa pressão, eu tenho uma troca, meu ar quente sobe, meu ar frio ele tende a descer, e aí eu tenho essa troca constantemente, essa renovação constante do ar, tá? Pátios internos bem sombreados, tá? O que acontece? Quando a gente fala de sombra em si, a gente volta para aquela questão de escala, ou seja, de proporção, de altura, de largura dos pátios. Se eu tenho um pátio muito alto, então eu vou ter um pátio mais sombreado quando a minha largura também é menor, como neste exemplo aqui. Essa daqui é a proporção do meu pátio, tá? Isso daqui, eu tenho uma edificação extremamente alta aqui. Então, provavelmente durante todo o meu dia, exceto às vezes um sol de meio-dia, alguma coisa assim, eu vou ter um sol mais alto que talvez incida aqui, mas por pouco tempo, porque logo depois ele vai ser sombreado, ele vai incidir em alguma parte da minha edificação e vai fazer sombra em todo o meu pátio. Então, essa também é uma técnica para que eu consiga criar um pátio interno que me traga iluminação, mas aqui, dessa forma, mais sombreado, garantindo uma temperatura mais baixa também, sem incidência solar direta, para que tenha um aumento da temperatura, tá bom? Quando eu falo também na proporção dele, eu trago um outro diagrama que vai trabalhar a questão da largura, né? A proporção aqui, largura-altura, ou seja, 1 para 1, cadê? 1, 2, ou seja, eu tenho aqui 2 metros para 1 de altura, duas vezes o meu valor de largura. O outro que vai trabalhar metade, ou seja, eu tenho metade da minha altura do que é a minha largura e daí por diante. Quanto mais baixa a minha edificação, vamos supor assim, tá? Para explicar para vocês. Quanto mais baixa a minha edificação, e aí eu tenho uma abertura a X ali, eu vou ter mais sol penetrando nela. Quanto mais alta a minha edificação e mais estreita ela é, mais iluminação eu vou ter no interior dela. Por exemplo, aqui no centro é onde mais incide ventilação. Tá? Esse aqui é um esquema de diagrama. Quanto mais fortes esses pontinhos, quanto mais próximos eles estão, mais iluminação eu tenho. Quanto mais distante eles estão, menos iluminação eu tenho por conta da proteção aí que eu tenho da incidência solar, ou seja, da sombra causada pelo volume da edificação. Então, quanto mais alta a edificação e menor que a minha largura, né, a minha relação entre a largura do meu pátio e a altura da minha edificação, aí eu consigo ter um sombreamento muito melhor dentro do meu edifício, basicamente isso. E que são os diagramas de acordo com a iluminação. Olha a diferença deste, por exemplo, vamos comparar para este aqui, tá? Uma edificação extremamente baixa, esse aqui é uma edificação já mais alta, eu consigo simplesmente trazer mais iluminação, mais insolação para dentro do meu edifício. Bom, deixa eu tirar esse zoom aqui. Aqui são outras estratégias em si que a gente pode falar sobre, tá?
sobre pátios internos sombreados, que são esses aqui. Eu trago aí uma edificação inteiriça, tá? É um complexo, vocês conseguem enxergar isso aqui como um complexo. Porém, como que ele consegue trazer aí essa ventilação, essa iluminação através do interior desse edifício em si, através de uma estratégia, né? Ele vem e cria esses pátios, né? Tem 1, 2, 3, 4, essas partes fechadas, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pátios criados com o intuito de me trazer iluminação natural e ventilação para o interior da minha edificação, tá? Neste caso aqui, trabalhando com uma escala um pouquinho maior de altura aí para que esses pátios sejam sombreados, tá? A questão da espessura da pele. Quando a gente vai falar de isolamento térmico em si, como eu sempre comento com vocês, quanto mais eu preciso isolar, maior é a minha resistência térmica, ou seja, maior ele resiste ao meu calor, maior ele resiste à minha troca de temperatura. Então, quanto mais eu preciso isolar, basicamente, maior vai ser a espessura desse meu isolante térmico. Eu vou trabalhar com uma fibra, com algum tipo, por exemplo, lã de vidro, enfim, com quantas camadas eu vou ter que trabalhar para proteger esse meio ambiente em si. Aqui a gente tem alguns mapas, por exemplo, aqui, que dá, esse aqui é dos Estados Unidos. Ele dá, por exemplo, de acordo com a região que você está, do país, qual é a sua zona. Então, se está numa R4, numa R5, numa R3, e daí por diante. E quanto que eu vou precisar de isolante térmico, tá? Qual que é o meu nível de isolamento térmico para essa região. E aí eu consigo determinar mais ou menos qual que vai ser o meu nível de isolamento térmico para parede, para piso e tudo mais. E aí delimitar basicamente qual que vai ser a minha espessura de parede, de cobertura, de laje, de piso e etc. Bom, então, quanto maior a minha, a minha resistência, maior o meu isolamento térmico, maior a espessura da minha parede. Quanto menor, quanto menos eu preciso de isolamento térmico, ou seja, ó, R23, R34, numa resistência de 23 aqui, eu consigo ter uma parede mais fina, tá? Um isolamento térmico menor. Quando eu preciso ter um isolamento térmico maior, ou seja, um R34, eu tenho um isolamento bem, né, bem maior, aumenta a espessura aí praticamente da minha parede. E aí o mesmo é similar para a cobertura, para a parede, para a laje, né? Cada tabela ele me dá um valorzinho aí do que eu vou precisar semelhante a isso. Esses cálculos em si vocês não vão precisar fazer, porque até mesmo esses são estudos em países mais desenvolvidos e aqui a gente não está no nível assim tão, né, evoluído, mas é importante vocês saberem, caso um dia vocês façam algum projeto para fora, alguma coisa do tipo, vocês precisam saber das técnicas que vocês têm em mão para poder utilizar, tá bom? Bom, eu acho que sim, esse era o último slide, era basicamente isso. Eu tentei ser o mais claro e rápido possível nessa aula de hoje. Se ficar alguma dúvida, é só me mandar mensagem que eu vou explicar para vocês certinho, mas eu acho que hoje ficou claro demais. Mas enfim, pessoal, é isso. Obrigado por tudo. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Desejo uma boa semana para todo mundo. Que vocês fiquem bem, fiquem com Deus. E não esqueçam de fazer o projeto Florescer até as 22h30 hoje, tá? Eu vou abrir no Moodle para postagem lá. Se alguém tiver algum problema para me entregar, é só mandar mensagem que a gente vê o que faz. Bom, até mais.